Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 177 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente está de volta com mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte nos últimos dias. Hoje a gente fala do balanço da presidência no encerramento do ano judiciário, da decisão que reconheceu o racismo estrutural no Brasil, também da decisão que garante o salário de mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica e de diversos outros temas que movimentaram a Suprema Corte, né, na última semana de trabalhos do plenário, no ano de 2025. Aí eu dei uma resumida aqui, porque eu já vou passar a palavra para o Mauro e para a Hanna para a gente falar sobre bastante temas que rodearam aqui o Supremo na semana. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e com a Mari e o Mauro vou falar com vocês sobre a semana no Supremo e a sessão de encerramento que tivemos hoje. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social aqui do STF, e vou ajudar então a Hanna e a Mari a contar essa semana com muitos julgamentos. Realmente a Mari economizou um bocado ali na apresentação do episódio, porque teve bastante coisa, né, Mari? Sim, vamos começar logo então para a gente seguir. O Supremo Tribunal Federal realizou a última sessão plenária de 2025 com a apresentação do balanço de atividades pelo presidente da Corte, né, o ministro Edson Fachin, e foi uma sessão extraordinária que aconteceu na manhã de sexta-feira e que também teve discursos do presidente Fachin, né, do decano, ministro Gilmar Mendes, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também da Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, Isadora Cartacho. Aí no balanço o ministro destacou os dados estatísticos, né, do período e os principais temas julgados, né, e marcou o encerramento dos trabalhos do plenário. É um ano muito efetivo, e esse começo de gestão do ministro Edson Fachin também já mostrando uma característica, né? A gente, nesse último episódio aqui, a gente comentando agora sobre direito de indígenas, sobre violência contra a população negra, sobre direito de mulher, né? E violência doméstica. Que sofre violência doméstica, ou seja, né, já é uma característica muito marcante, tem julgamento, direito previdenciário de trabalhadores, então já marcando muito, né, a cara da gestão do ministro Edson Fachin. Mas dos números, Mari, eu apontei assim, algumas coisas interessantes. Uma redução no acervo, vem caindo pouco a pouco, ano a ano. Então esse ano estamos chegando ao final do ano com 20.315 processos no acervo, ou seja, 20.300 processos tramitando no Supremo, né, no dia de hoje, é uma redução de 2,1% em relação ao ano passado. Caindo devagarinho, ano a ano, né? Várias ferramentas aí levando a isso, né? Repercussão geral, plenário virtual, enfim. Um aumento no número de decisões, né? Um aumento de 0,6%, mas é um pequeno aumento também, e um aumento no número de decisões colegiadas, né? Um aumento de 22 mil, um aumento de 5,5%, que aí o ministro Fachin diz que é um esforço institucional de fortalecimento da colegialidade, ou decisões colegiadas. Então, assim, ele reforça muito essa coisa e para o ano que vem ele quer ver se cada vez mais reforça esse tipo de coisa. A gente reduziu o número de decisões individuais, né, Hanna? É uma tendência aqui no Supremo. É uma tendência, né, a sempre reforçar o princípio da colegialidade, né, que não é um princípio que está escrito na Constituição, né, mas ele está disposto em diversos dispositivos da nossa Constituição, também no Código de Processo Civil, do próprio Código de Processo Penal, no nosso estudo sobre processo penal, processo civil, processo trabalhista, a parte processual do direito brasileiro, ele contribui muito para o entendimento da colegialidade e exige, né, essa colegialidade, principalmente com relação à revisão das decisões. Então, mesmo quando a gente tem uma decisão monocrática de um ministro, em regra ela vai ser referendada pelo plenário, né, vai ser confirmada, porque nunca é a decisão de um ministro só. Bem como assim, desde a primeira ou segunda instância, essa decisão ela vai ser reformulada ali da primeira instância para a segunda instância, que são 3 desembargadores, às vezes 5 desembargadores, dependendo se é turma, Câmara. Depois ele segue para o STJ, que também é decidido em turmas ou no plenário. Depois esse recurso eventualmente chegando no Supremo, sempre primando pelas decisões de forma colegiada. E isso faz com que a gente tenha uma maior segurança jurídica sobre as decisões, uma maior discussão, pluralidade de ideias e uma confirmação daquela decisão. Sabe o que eu acho interessante, Hanna? Quando eles estão falando agora em colegialidade, Mari, não é que sempre foi, num colegiado você tem tantos votos por uma corrente, outros votos por outra. O que eles estão tentando fazer, eles usam uma expressão latim que é per curiam, é construir a decisão, não só 6 votos para um lado, 5 para o outro, não.
eles tentam ir junto, tentando construir juntos uma solução de consenso. É mais do que voto para um lado e voto para o outro, vencedores e perdedores, né? Corrente e vencedor, é isso. E a gente pode ver isso no plenário físico, né? Sim. Que a gente consegue acompanhar pela rádio, TV Justiça, das sessões das quartas e quintas-feiras, onde um ministro debate com o outro, a gente já tem a figura do à parte sendo normalizada, né? Onde um ministro pode pedir um momento de fala no voto do outro, contribuir com a ideia que está sendo construída para chegar num acórdão mais unificado, né? Não necessariamente convencer o outro ministro de um argumento X, Y ou Z, mas construir uma ideia que possa abarcar todas as ideias e assim chegar numa resposta mais justa e equilibrada para aquela demanda. É bem interessante. Então, assim, ele, né, apontou para o ano que vem exatamente essa coisa de, né, dar mais valor à colegialidade, segurança jurídica, o papel do Supremo, né, como guardião da Constituição, né, uma voz que tem que harmonizar entre os poderes, enfim. Foi um discurso, o discurso do ministro Fachin muito nesse sentido, né? Ele sempre tem essa coisa de ser, né, mais centrado, tem trazido esses temas mais voltados para direitos sociais mesmo, né, como comentei agora há pouco. Então, essa é a linha do ministro, e o discurso dele mostrando que o ano que vem, provavelmente a tendência vai ser isso que ele mostrou nesses últimos 3 meses, né? Ele tomou posse em setembro, mas foi isso. E aí encerra-se o ano agora judiciário, né, Hanna? Exatamente. Com essa redução do acervo, a gente pode perceber que há uma otimização dos trabalhos do Supremo, né? A gente tem o plenário virtual, como você trouxe, o reforço do Instituto da Repercussão Geral, fazendo com que o judiciário brasileiro, abaixo do Supremo, possa entender qual é o entendimento da Corte Máxima do país sobre um determinado assunto. Sim. E, assim, evitar que demandas, né, processos cheguem aos recursos especiais. A gente tem os precedentes, né, que estão sendo reforçados pelos ministros, eles estão sempre voltando ao tema, se esse tema já foi julgado pelo Supremo em algum outro momento. A gente tem as inteligências artificiais que contribuem, né, para a distribuição, para a otimização dos temas, para as estatísticas, fazendo com que a gente tenha decisões mais isonômicas, decisões mais equilibradas e decisões que possam, de fato, entregar justiça para a sociedade com essa possível previsão do que a corte vai entender sobre aquele tema. E com mais rapidez, né? Também, e com né, mais Ana? rapidez. Isso é importante. Exatamente. O próprio plenário virtual, né, permite ali decisões monocráticas em caráter urgente, emergencial, as liminares, e logo que sejam referendadas, né, pela colegialidade, seja pela turma ou pelo plenário. Então, realmente, a redução do acervo e a otimização dos trabalhos é uma marca das últimas gestões, né, e com certeza será confirmada aí pela continuação da gestão do ministro Fachin. No relatório do ministro Fachin, fala, foram julgados esse ano 6.177 processos, 61 no sistema presencial e 6.116 no virtual. Então é isso, o plenário virtual realmente, né, cada vez ganhando mais importância, oferecendo mais rapidez na justiça ser, né, entregue. E isso não quer dizer que o Supremo esteja recebendo menos processos, que tenha um freio ou uma cláusula de barreira, como é um grande exemplo, uma grande questão para os advogados, que é a súmula 7 lá do STJ, né? Não significa isso, ao contrário, recebeu até mais processos nos produzindo últimos mais anos, mas está produzindo mais resultados. É isso. Então, vamos seguir, né? Na quinta-feira, em uma decisão unânime, o plenário do STF reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e a ocorrência de graves violações a preceitos fundamentais, né? Determinando ao poder público a adoção de providências para superar as desigualdades. É uma decisão extremamente importante. Uma ação foi ajuizada no Supremo por 7 partidos, né? Exatamente apontando a existência aí dessa falta de direitos da população negra em vários aspectos, saúde, segurança, habitação, enfim, todas as áreas do emprego, principalmente, né? Apontando, então, dizendo que haveria um estado de coisas inconstitucional na garantia desses direitos dessa população. E aí, então, pedia que o Supremo exatamente declarasse esse estado de coisas inconstitucional, que, na verdade, esse ponto acabou não prevalecendo, né, Hanna? Eles não declararam o estado de coisas inconstitucional, mas reconheceram que existe o racismo estrutural unanimemente e que isso é inconstitucional. Vamos deixar bem claro. Não é que não há um estado de coisa inconstitucional, mas que há racismo e isso é inconstitucional e tem que ser resolvido. Isso, Hanna, um resumo? O pedido, né, por meio de uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é dizer que existe uma violação reiterada, sistêmica de
direitos e garantias fundamentais de um recorte social, aqui nesse caso, a população negra. E pedir o reconhecimento, a declaração de um estado inconstitucional de coisas é realmente uma situação muito grave, compromete o Brasil perante o executivo e o legislativo, compromete a sociedade brasileira, as instituições perante a comunidade internacional, claro. É muito grave, é fazer com que o judiciário imponha ao poder executivo e o legislativo obrigações, então mexe com todas as estruturas do governo, dos poderes, dos 3 poderes. Então, declarar um estado inconstitucional de coisas é muito grave. Mas, de fato, eles não reconheceram, né, os ministros não reconheceram que há um estado inconstitucional de coisas em violação aos direitos e garantias fundamentais da população negra, mas de forma unânime, todos os ministros fizeram esse apontamento de que há, de fato, um racismo estrutural. Não seria um racismo institucional. Isso, o ministro Gilmar votou essa semana e disse que para ele há um racismo institucional, Isso. Mas a maioria entendeu que não, né? A maioria entendeu que não, né? O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux fizeram questão de destacar isso, mesmo em correntes opostas, fizeram questão de destacar isso no sentido de que não é o Estado em si que impõe essas dificuldades, essas barreiras e esse racismo. O ministro André Mendonça até destacou isso na fala dele também, que é a sociedade, as pessoas são racistas, infelizmente. Há um reconhecimento sobre isso. E o poder público, por meio de políticas públicas, de ações efetivas, ações afirmativas, devem frear essa situação de inconstitucionalidade, né? Há uma situação que fere direitos e garantias fundamentais de um recorte social que precisa ser mitigada, que precisa ser combatida por meio de ações práticas, que foi a modulação do acórdão dos ministros. Isso. Só lembrando que a gente falou que não teve o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, mas que tiveram 3 votos nesse sentido, né? Sim. Só para dizer, o ministro Flávio Dino, ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia entenderam que sim, que há, né, esse estado de coisa inconstitucional, há uma omissão do Estado mesmo na proteção. Acabaram vencidos esses 3, né? Sim. Venceu a corrente que achou que não há um estado de coisa inconstitucional, mas que há o racismo e é inconstitucional. Agora, todos, Rana, acabaram sugerindo medidas, providências que devem ser tomadas para que se combata, para que se reduza ao máximo possível esse racismo, né? Todos os ministros acabaram, quem é contra o estado de coisa inconstitucional, a favor, sugeriu medidas, né? Exatamente. Eu acho que a medida mais importante foi a revisão do Plano Nacional de Combate ao Racismo, que é um plano do Poder Executivo, né, a partir dos ministérios, que trazem aí uma estrutura de políticas públicas concatenadas, né? Uma interfere na outra para que dê acesso, de fato, à população negra a diversos direitos. Saúde, educação, mercado de trabalho, até as questões mais vulneráveis com relação a pessoas com deficiência, as mulheres em situação de vulnerabilidade na violência doméstica, crianças, saúde de crianças e adolescentes. E, principalmente, Mauro, foi um recorte que o ministro Alexandre de Moraes fez questão de trazer, a letalidade policial com relação à população negra, principalmente em comunidades mais vulneráveis, né, menos privilegiadas. E, com isso, reconhecendo que há uma violação, que há uma necessidade de capacitação das políticas públicas, dos servidores do Estado, para evitar esse tipo de situação e fazer com que o Estado possa efetivamente trazer a igualdade entre todos, que está lá no artigo 5º. Você falou do plano, que está entre as medidas sugeridas, né? Porque é uma lista de medidas em caráter exemplificativo, não é taxativo, são exemplos do que pode ser feito. Você falou desse plano, o grupo de ministros que considerou que não há o estado de coisa inconstitucional considerou isso exatamente porque já existe um plano, como esse plano API, que já é um plano que existe a revisão, política... né? Pedir exatamente a revisão, ele tem que melhorar, ele tem que, né, enfim... O ministro Fux sugeria até um outro plano. Eventualmente até um outro plano, mas já existe. Então, quem diz que não há um estado de coisa inconstitucional está dizendo, olha, existe esse plano, a gente tem política de cotas das universidades, empregos, existem Também medidas. foi pedida a revisão dos procedimentos de acesso por cotas. Todos eles, mas o que eles dizem é exatamente isso, olha, existem... O Estado não está inerte. Não está inerte, é insuficiente, é pouco que está se fazendo, é pouco, mas existe algo, então a gente não pode dizer que não está fazendo nada. Então essa é
a ideia de quem defendeu que não há um estado de coisa inconstitucional. Mas eles também disseram, mas tem que melhorar, se for o caso, refaça, né? Então, essas dicas todas. Publicidade, o governo vai ter que fazer, né? Sugere ao governo fazer publicidade, ao próprio Poder Judiciário, usar a TV Justiça para fazer publicidade, de fazer campanhas, formação de professores em história africana, achei muito interessante a ideia, a questão das religiões de origem afro, né? Aumentar, dar visibilidade a essa cultura, ou seja, trazer muito, né? Isso mais. São várias medidas assim, muito interessantes, e eles sugerem 12, no final eles falam 12 meses para que seja montado esse plano. Para enviar ao Supremo para ser homologado, Exato, né, Renan? Isso que eu ia comentar, que o Supremo, ele acaba, a partir dessa DPF, acaba se tornando um fiscal, né, dessas medidas, sob pena de reconhecer aqui uma violação desses direitos e, eventualmente, ser discutido novamente esse estado inconstitucional de coisas. Então, quando o Supremo traz uma lista não exaustiva, um exemplo do que deve ser efetivado a partir do que já tem, porque, de fato, o Estado não está inerte, mas o que temos não é eficaz, não é eficiente, Sim. O Supremo se torna o fiscal dessas ações, né, com relação aos outros poderes, mas um contribuindo com o outro para que essa situação evidenciada, evidente no nosso dia a dia, não há que se negar isso, seja realmente mitigada e que a população negra possa encontrar a isonomia tão necessária. Então é isso, o Supremo deu a palavra final, vamos aguardar então para o ano, né, a vinda desse plano aí a ser, né, revisado, reestruturado. Estruturado para ser enviado ao Supremo para que haja homologação, e aí o Supremo, a decisão no final fala que o CNJ vai, né, depois de homologado, o CNJ é quem vai então monitorar e acompanhar a execução desse plano. Enfim, o que podemos fazer agora é torcer para que isso continue, né, para que surjam frutos positivos dessa decisão do Supremo ao reconhecer a existência do racismo e que isso é inconstitucional. Sim, com certeza. Na quinta-feira também o plenário do STF, por maioria, julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam benefícios fiscais concedidos à comercialização de agrotóxicos. E aí prevaleceu o entendimento de que a concessão desses benefícios fiscais aos defensivos agrícolas não viola por si os princípios da isonomia ou da proteção ambiental, né? Opção legislativa, né? A gente vai falar umas 2 ou 3 vezes agora nesse episódio sobre essa questão da opção do legislador, né? É uma escolha política, né? Não é uma questão jurídica. Mas aqui são 2 ações, como você comentou, que contestam o convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduz o cálculo do imposto do ICMS até 60%, e um decreto que fixa a alíquota zero de IPI, para produtos agropecuários, né, para esses agrotóxicos. Esses eram os dispositivos questionados. Discussão aí, proteção à saúde da população, proteção ao meio ambiente e, por outro lado, produção de alimentos para alimentar tanta gente, né, Brasil e mundo afora. Esses 2 pesos aí estavam colocados, que são, né, eles dizem, de estatura constitucional, direito à livre iniciativa, a produzir, a possibilidade de benefícios, né, de lidar com a política tributária, né, Hannah, estavam esses 2 pesos. Isso, a gente tinha aqui em discussão vários direitos que, em tese, né, a gente chama de conflito aparente de normas, né, constitucionais são princípios, normas e direitos, institutos que são protegidos pela Constituição numa mesma hierarquia, mas em que, em eventual situação, aqui no caso, se encontram em embate. E os ministros precisam deliberar sobre isso para saber, a gente sabe que nenhum direito é absoluto, né, que precisam entender numa demanda específica qual deve ser melhor protegido, qual deve se sobrepor sobre o outro. E aqui a gente tem os agrotóxicos recebendo uma menor onerosidade, uma menor carga tributária. Em uma ação, como você disse, Mauro, previa a redução de 60% de ICMS sobre os agrotóxicos, e numa outra emenda constitucional, salvo engano... um decreto e depois a emenda também. Isso, 132. Isso, a emenda constitucional que autoriza regime tributário diferenciado para agrotóxicos. Em que o decreto trouxe a isenção de IPI para esses produtos. Tá. Então, esses produtos passaram, por óbvio, a ser mais baratos, passaram a ser mais acessíveis para a nossa produção agrícola, para o setor agro, para os produtores rurais, fazendo com que eles fossem mais usados.
Outra questão do outro lado, quem estava do outro lado defendendo que essa isenção ou diminuição de carga tributária é danosa, são os ambientalistas, são pessoas que defendem o meio ambiente equilibrado. A gente tem também do outro lado a saúde do cidadão brasileiro, que é afetado de certo, né, por óbvio, pelos produtos agrotóxicos. O ministro Gilmar Mendes até repudiou esse nome, né? Ele não queria que se usasse agrotóxico, porque ele entende que, dada a tecnologia, os produtos, a forma que esses produtos já são feitos e utilizados, não seriam tóxicos, não seriam tão danosos para a nossa sociedade. Mas havia esse embate, né? O meio ambiente equilibrado, ele é um direito de todos nós, um direito garantido na nossa Constituição. A saúde também está na Constituição, mas também o pleno desenvolvimento econômico do país também garantido na Constituição. Então, esse equilíbrio entre esses direitos e entre essas garantias constitucionais precisou ser apreciada pelos ministros. E entenderam que esses incentivos fiscais não seriam tão nocivos à população, ofendendo a saúde e o meio ambiente de forma a não transgredir o princípio da seletividade e da essencialidade. O que são esses princípios? A matéria tributária da Constituição exige que elementos, produtos, serviços essenciais e muito importantes para a sociedade, que façam bem ao desenvolvimento social, sejam menor onerados, tenham uma carga tributária menor, para que a população possa ter, de fato, mais acesso. Sim. E produtos tóxicos, nocivos, que ofendam a saúde, recebam uma carga tributária ainda maior para que a gente possa ter menos acesso a esses produtos, eles sejam mais caros, né, possam sofrer aí... A gente já falou aqui o imposto do pecado, né, que seria cigarros, bebidas alcoólicas e tal, açúcar. Né? A gente devia ter menos acesso a esses produtos porque eles deveriam ser mais caros. É uma política pública, uma política de organização tributária pensando no desenvolvimento social. Mas os ministros entenderam que, pelo desenvolvimento do país, né, não haveria que se considerar os agrotóxicos em detrimento da saúde e do meio ambiente. Então, ponderaram que seria, sim, constitucional a redução tributária e até mesmo a isenção do IPI, que é o caso da emenda constitucional com o decreto trazendo na ADI 7755, com a possibilidade de redução dessa carga tributária. Então, decidiram que agrotóxicos podem, sim, receber uma carga tributária menor, sem prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Eu achei interessante do voto do ministro Nunes, que votou essa semana, ministro Nunes Marques. Primeiro, ele cita o que você acabou de comentar, meio ambiente equilibrado não é um princípio com caráter absoluto, tem que ser harmonizado com outros direitos que também tem na estatura constitucional. E que essa questão dos insumos agrícolas, né, e de desoneração, como se diz, existe mundo afora, existe em outros países, e que tem outra forma de você controlar a qualidade dos agrotóxicos, torná-los menos tóxicos, como você comentou que o ministro Gilmar Mendes chegou a falar, ou seja, já há a possibilidade de você ter produtos menos tóxicos, vamos colocar menos assim, mas agressivos. Isso se resolve ali né? Outras políticas voltadas à... Fiscalização da Anvisa, né? Fiscalização do IBAMA, do ICMBio, de outros órgãos que possam também fazer esse controle. Isso. E aí, de novo, isso aqui é uma opção do Legislativo que pode fazer política tributária, né? Do jeito que, então, voltamos à questão da opção legislativa, que, via de regra, o Supremo tenta respeitar dentro da possibilidade. Quando é uma opção, não há a escolha de quem faz as leis, né? Então eles respeitaram e aí mantido então essa desoneração, né? Essa redução de impostos para agrotóxicos. Certo. Vamos continuar então, que ainda tem bastante assunto. Vamos que vamos. Na quinta-feira também, o STF confirmou a validade da regra da reforma da Previdência lá de 2019, que alterou o cálculo do valor da aposentadoria por incapacidade permanente causada por doença grave, contagiosa ou incurável. E aí, por maioria, o plenário decidiu que o valor do benefício não tem que ser integral, passando a ser de 60% da média aritmética do salário de contribuição, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Aí é uma continha meio chatinha, mas em geral, assim, ficou que o valor não tem que ser integral. Fica de 60%. No caso de doenças graves, na aposentadoria por doença grave que não tem relação com o trabalho, a diferença ficou: quem tiver aposentadoria por incapacidade permanente por conta de relação de trabalho, continua com a aposentadoria o valor integral. Quem tiver por alguma doença grave, incurável, a incapacidade permanente que não tenha relação com o trabalho, teve essa redução a 60%, podendo, né, enfim, ir crescendo 2 pontos aí por ano de contribuição. Essa diferença era questionada porque uma decisão do Paraná determinou o pagamento integral da aposentadoria para
uma pessoa que teve, né, que tinha doença grave não relacionada ao trabalho. O INSS, então, vem ao Supremo questionando essa decisão. Ministros fizeram essa diferença, né, entre doença ocupacional, que tem a ver com o trabalho, doença laboral própria da profissão, e o acidente de trabalho também, de um lado, e outras doenças que não tenham ligação direta com a atividade laboral. Essas doenças, o ministro Gilmar Mendes fez esse destaque, essa explicação de que não seria responsabilidade do INSS porque não seria questão trabalhista, então não deveria estar no guarda-chuva da Previdência Social, sob pena do Estado ter que arcar com todo tipo de doença, de males da saúde do trabalhador brasileiro que não tem a ver com a atividade laboral. E aí o INSS teria que abrir o seu leque de opções e benefícios, né, saindo do seu propósito, dos objetivos da própria instituição, que é seguridade social a partir do trabalho. Então, nesse recorte, né? Então, os ministros entenderam que, sendo doença que não esteja relacionada à atividade profissional, não deve receber os 60%. O 100%. 100%, perdão. Vindo a receber um decréscimo de 40%, fixando no limite de 60%, conforme a reforma da Previdência de 2019. Então, quem se aposentou em 2019, antes de 2019, mantém a regra anterior, que permitia esse 100%, tem direito adquirido, foi a modulação que os ministros assim entenderam. E não existe a possibilidade de devolução. Quem recebeu de boa fé era o que a lei vigente na época, mas quem se aposentou depois de 2019, recebendo a inovação da reforma tributária, recebe agora, a partir de agora, né, quem já tiver tido uma decisão da Previdência, desculpa, reforma da Previdência de 2019, recebe então 60% a partir de agora. O ministro Luiz Roberto Barroso, já aposentado, mas que é relator desse caso, diz que não há um dever constitucional de dar tratamento igualitário aos trabalhadores nas duas situações. São situações distintas, recebem tratamentos distintos para o ministro Luiz Roberto Barroso. Sim, a doença que traz essa proteção não é em razão do trabalho. Não é em razão do trabalho. Então, esse foi o pensamento que prevaleceu. Os ministros, né, enfim, a corrente que não venceu entende que a doença grave causa o mesmo problema, né? Traz o mesmo prejuízo que a doença causada por trabalho ou não, mas essa corrente acabou ficando vencida, né? Então, os ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes votaram aí nesse sentido de que é constitucional essa alteração da reforma da Previdência. Pois é, esse foi um recurso extraordinário, né? Mas também no mesmo dia, na quinta-feira, a gente teve o julgamento de mais duas ADIs, né? Ações diretas de inconstitucionalidade no mesmo âmbito previdenciário. E aí vamos comentar um pouco, a gente deve ficar com elas para o ano que vem, porque elas tiveram pedido de vista. As duas. Mas a gente vai explicar um pouquinho o que foi cada uma aqui. Uma delas, pedido de vista do ministro André Mendonça, questiona o dispositivo da reforma que criaram o requisito de idade mínima para aposentadoria especial de trabalhadores que exercem atividade insalubre. Aqui são trabalhadores, já para deixar claro de começo, não é aposentadoria especial que é de professores, militares, policiais, não, é outra coisa. É para quem tem contato, atividades com agentes nocivos, então é para esse público específico. E aí essa reforma da Previdência colocou uma idade mínima. A pessoa, para ter direito a receber essa aposentadoria especial, tem que ter no mínimo 60 anos. Tem lá a sua regra de transição também, mas, né, tem que ter esse mínimo de 60 anos, e aí isso está sendo questionado. Questionado porque antes era a partir do tempo trabalhado na exposição com aquele agente nocivo, né? Tinha uma gradação a partir... São 15 anos, 20 anos e 25 anos. Isso. 15 anos e 20 anos são casos muito específicos de pessoas que trabalham dentro de minas, em contato com amiantos, uma coisa muito específica. 25 anos já, pessoas que trabalham em indústria, então já é uma coisa mais, né, mais ampla. Isso, essa variação dependia, né, antes da reforma previdenciária, dependia da nocividade, do grau de nocividade a que esse trabalhador estava exposto. E agora, isso não mais interessa, né, agora o que interessa é a idade mínima, né, fixada aqui Ele vai pela ter reforma. Ter o requisito dos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, mais o tempo trabalhado a idade mínima. A idade mínima de 60 anos. Isso, então isso aí está em discussão, e aí o ministro André Mendonça pediu vista desse caso, Mari, e aí fica para o ano que vem. Sim. Vale dizer que tem também impacto econômico, né, no país, na contribuição, nos gastos do INSS e na vida do trabalhador que está inserido nesse contexto. Com certeza. E o outro julgamento também no mesmo
âmbito previdenciário, que foi isenção parcial de proventos de aposentadoria a servidores com doenças graves e incapacitantes, né? Aqui, no caso, a isenção era só acima, anteriormente era só acima do dobro do limite do benefício da aposentadoria, e a nova regra limita ao teto da aposentadoria. Então, antes era só para 2 vezes o que você ganhava. A partir dali você tinha, né? Você não, e agora é uma vez só, é no limite do teto. Então, né, teve essa perda. Quem ganha nesse intervalo entre o limite e o dobro do limite já vai ter que pagar. Antes não pagava, antes não podia ter direito a esse benefício. Então, a discussão aqui é essa mudança também na reforma da Previdência, mesmo emenda constitucional 103/2019, e aí aqui um pedido de vista do ministro Luiz Fux, né, Hanna? Isso, e aí de um lado há quem diga que é uma isenção abusiva, né, porque desequilibra as contas, e de outro lado há quem discuta que se a pessoa está numa situação de doenças incapacitantes, sim, lembrando né, isso, bem lembrado. são esses aposentados e pensionistas que estão numa situação de aposentadoria por incapacidade permanente, é a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje não se fala mais esse termo, né, se chama agora aposentadoria por doença incapacitante ou incapacidade permanente. Permanente ou temporária. Ou temporária. Então, mais um equilíbrio das contas públicas, né, com relação ao INSS, e a reforma da Previdência permitiu que esses cálculos fossem verificados nas planilhas mesmo do INSS, né, verificado nas contas públicas, mas também garantindo uma isonomia de tratamento entre as aposentadorias especiais por incapacidade, né? Então, trouxe um equilíbrio, mas, de fato, revogou a possibilidade de isenção nos proventos na faixa do dobro, né, do que recebia. Isso, e aí mais um pedido de vista, mais um processo que fica para o ano que vem, para a gente comentar quando eles voltarem para o plenário. Sim, a gente aguarda. Vale dizer que esses direitos, eles são questionados no Supremo a partir do artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos sociais, né, da garantia dos trabalhadores lá na nossa Constituição. Perfeito. Ainda falando, né, de direito dos trabalhadores, em uma decisão unânime do plenário virtual, o STF garantiu que o INSS e o empregador devem garantir o salário de mulheres que tiveram de se afastar do trabalho em razão de episódios de violência doméstica ou familiar. A decisão com repercussão geral estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha deve incluir uma medida protetiva também remuneratória, equiparando o afastamento a uma situação de incapacidade para o trabalho. Eu acho uma decisão muito importante. Aqui 2 temas, né, acabaram sendo julgados em conjunto: a competência da Justiça Estadual para lidar com essa questão, né, da Lei Maria da Penha, e a questão do pagamento do salário, do salário recebido pela mulher vítima de violência doméstica, né? Então, assim, os ministros acabaram dizendo, competência da Justiça Estadual também, mas a questão do pagamento eles deixaram muito claro, né? Porque a Lei Maria da Penha fala nesse artigo 9º, parágrafo 2º: o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, item inciso 2, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Ou seja, ela não pode ser demitida. E isso, ela mantém o vínculo, ela fica afastada do trabalho. Mas, assim, os ministros, né, deixaram assim, isso aqui quer dizer o quê? Ela é afastada do trabalho, mas não do salário do trabalho. Exatamente. Ela tem que, até porque ela precisa mais ainda. De vulnerabilidade, né? E aí ela precisa manter precisa dessa segurança, no mínimo emocional. Importantíssima, né? Essa decisão. Porque, Mauro, Mari, a gente tem a mulher em situação de vulnerabilidade, em situação de violência doméstica, muitas vezes tendo seu emocional abalado, muitas vezes tendo que fugir desse agressor, sumir da sua cidade, né, se afastar do local de trabalho, que muitas vezes é um local onde ele vai lá perseguir. Ele sabe onde é que ela está, claro. Sabe os horários de trabalho dessa mulher. Né? Eu tenho uma aluna, inclusive, que sofreu isso na faculdade. O agressor foi até a faculdade. Nós tivemos que entregar ela em um regime especial de acadêmico, né, para que ela pudesse responder às atividades, complementar a sua carga horária, mas sem ficar presencialmente na faculdade, porque ele conhecia os horários. Imagina no trabalho. Sim. Infelizmente, eu acho que a maioria de nós conhece algum caso é verdade. Absurdo de... E a gente tem essa segurança na esfera trabalhista também, imposta pela Lei Maria da Penha, como o Mauro trouxe o artigo 9º. Ele traz a possibilidade da mulher ser afastada do trabalho para garantir a sua integridade física, emocional,
garantindo a sua percepção salarial. E essa decisão também se estende a mulheres que não tenham vínculo empregatício, né? Sim. Exatamente. E aí ficava a grande discussão. Tudo bem, eu tenho que afastar essa mulher, tá garantido o vínculo trabalhista, e quem que vai pagar esse salário? Porque a empresa vai ficar sem a funcionária, a servidora. E o INSS também não tem essa hipótese legalmente constituída nas opções de pagamento do INSS. O INSS tem questões de acidente de trabalho, que a gente já falou agora. Exato. Mas não tinha opção, né, um cabimento legal, uma hipótese legal para o afastamento em situação de violência doméstica. Então, agora a gente tem o STF trazendo esse entendimento, né? Há uma omissão do legislador, nós não temos essa alteração específica nos regramentos dos benefícios do INSS. Espero que em breve tenhamos, mas essa garantia faz com que a mulher possa se restabelecer, possa ser alocada em um outro trabalho da mesma empresa, né? Se ela trabalhava fisicamente, pode fazer um teletrabalho, pode fazer home office, ela tem direito a essa mudança, alteração no contrato de trabalho. Ou não trabalhar, se a questão psicológica, como você bem colocou, ou física, né? Dependendo da agressão física, que só tem o psicológico, ela não tiver condições de trabalhar. Ou mesmo ser afastada ser do afastada, trabalho. não trabalhar, ficar num tratamento, mas... Não só pelas questões psicológicas, mas para evitar a perseguição. Evitar próximas, claro. Né? E eu achei interessante, o ministro Dino, ele fala, né? Primeiro que a gente comentou, a manutenção da remuneração nesse caso é uma consequência lógica, que eu comentei. A gente lendo o dispositivo, você afasta a mulher do trabalho, você está afastando do trabalho, não do salário dela, e ela precisa cada vez mais, né? E outra coisa, o INSS paga no caso de acidente de trabalho, e o ministro Flávio Dino fala exatamente, né? É uma situação alheia à vontade da trabalhadora, compromete sua integridade física, psicológica, ela precisa desse apoio, ou seja, se equipara a um acidente de trabalho, a uma violência no trabalho, da mesma forma, às vezes até pior. Então, assim, né, o INSS acaba sendo responsabilizado, né, por esse pagamento, por isso, se equipara muito, você bem comentou, tomara que venha uma legislação trazendo isso mais às claras, né? Exatamente, foi um tema de perspectiva de gênero, olhar para os direitos sob a perspectiva de gênero que foi argumentado, foi muito debatido no STJ essa semana, né, num seminário que tiveram sobre julgamento em perspectiva de gênero. Então, quando você julga causas, você tem que olhar para a população vulnerável, seja indígena, idoso, criança e adolescente, pessoa com deficiência, população negra e mulher em situação de vulnerabilidade com um olhar especial. Então, a lei, de fato, é omissa, mas há uma hipótese legal que pode ser enquadrada, que pode ter uma interpretação mais elástica, né, hermenêutica, para adequar essa situação do caso da vida real, essa situação concreta, garantindo direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição. Porque o ministro Flávio Dino falou, é consequência lógica, é óbvio que aquilo ali está dizendo que, olha, afasta, mas ela continua recebendo. O que faltava, na verdade, eu acho, era dizer quem pagava. E aí eles fizeram como faz. Você bem perguntou, Mari. Normalmente, se a gente tiver um acidente e se afastar do trabalho, os primeiros 15 dias você fica numa licença médica, paga pelo trabalho. A partir dali, você fica encostado pelo INSS, como se dizia, né? E a ministra Vai ser Carmen a mesma Lúcia, coisa. Coisa com relação à violência doméstica. A ministra Carmen Lúcia fez questão no voto dela de trazer a situação de vulnerabilidade econômica, né? Que muitas vezes as mulheres acabam ficando numa relação de violência, acabam se calando e sofrendo violências mais escalonadas em razão da dependência econômica. Então, quando ela sai do emprego e perde também o seu salário, ela pode voltar àquela situação de vulnerabilidade, de agressão, pela necessidade de ser mantida, né, dos filhos, né, tem a situação dos filhos que muitas vezes dependem financeiramente desse agressor. Se essa mulher perde o emprego e o salário, ela volta para uma situação de vulnerabilidade ainda pior. Isso. E aí, complementando a resposta à sua afirmação, na verdade, quem não for segurado do INSS, né, quem não tiver emprego, o INSS vai arcar com todo o pagamento. Na verdade, né, fica, no caso, necessitado comprovar que a mulher não tem outra forma de receber, mas aí sim, não tem os 15 dias de licença médica, não. O INSS passa a ser responsável. Então, eu acho que o importante disso definiu-se quem tem que pagar, o direito a mulher tem, e aí acabou sendo meio que secundário, porque é de tão importante a decisão, a Justiça Estadual pode sim definir. Tá? Só vai ser a Justiça, porque se dizia assim, não, a Justiça Estadual não poderia, teria que ser a Justiça Federal mandar o INSS porque pagar. Seria caso de INSS. Seria caso, mas aí os ministros explicam, não, o INSS não era nem parte aqui. Né? Aqui a mulher era de uma cooperativa, né? Só determinou o INSS, então se fosse parte do processo uma autarquia federal, alguma empresa pública federal, seria a Justiça Federal. No caso, como era a pessoa contra uma cooperativa lá, a Justiça Estadual pode, né, estava certa em tomar essa decisão, mas eu acho que o forte é isso, né? A gente garantiu agora
que as mulheres vão continuar recebendo por até 6 meses, que é o que prevê a Lei Maria da Penha. Eles deram efetividade à lei. Um caso interessante, uma extensão desse entendimento é que há projetos de lei para que reconheça esse pagamento pelo INSS e ainda mais a ação de regresso contra o agressor. Ou seja, todo o valor que o INSS teve que despender, teve que gastar para assegurar essa mulher, pode futuramente vir a ser cobrado do próprio agressor. Muito interessante isso, viu? Eu acho até que eles comentam, né? Porque a ação de regresso, aí sim seria na Justiça Federal. Se não me engano, isso está na tese aprovada no final. Isso, e aí sim, porque é contra INSS. o INSS, isso. Uhum. Mas eles falam exatamente essa possibilidade do regresso, que é muito interessante, né? É muito interessante. É muito interessante, vai cobrar de quem... Mais uma responsabilização para o homem agressor. Quantas mais melhor. Quantas Sim. mais melhor. Mas foi isso, Mari. Então, ainda falando do plenário virtual, na quinta-feira o STF afastou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, né? Ficou invalidado o entendimento de que os povos tradicionais só teriam direito à posse de áreas que eles já estivessem ocupando em 5 de outubro de 88, que é a data, né, da promulgação da Constituição Federal vigente, ou também se eles estivessem em disputa judicial na época. Aí a gente vai comentar voltando um pouquinho lá em 2023, que teve decisão aqui, e voltou esse caso aqui para o Supremo, né? Isso, e a gente semana passada comentou que ia ficar para o ano que vem, e aí logo Pois depois o ministro Gilmar Mendes pediu para convocar uma... Pode acontecer sempre aqui. E acontece, A gente já teve vários ao vivo aqui, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha acabado de dar né, a decisão liminar dele, que foi a referendo, mas ele mandou a plenária virtual o mérito da questão desse marco temporal. Outro tema importantíssimo, voltando, direito indígena na pauta, direito de mulheres, direito de população negra, né? Característica aí do ministro Edson Fachin, ficando bem marcante. Mas aí, como você contou, né? Aqui, essa história do marco temporal começou no próprio Supremo, julgamento de uma PET que tratou da terra indígena Raposa Serra do Sol, em 2009. E aí surgiu essa tese, como uma tese jurídica, né? De que seria reconhecido o direito às terras das populações indígenas que estivessem lá, ou brigando por ela, como você bem mencionou, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Uma tese que foi adotada naquele caso, os próprios ministros do Supremo várias vezes voltaram a repetir, deram decisões dizendo, olha, essa questão da Raposa Serra do Sol era um caso concreto, apesar de terem sido colocados lá condicionantes para demarcação de terra, era um caso concreto, não tinha poder vinculante, nem existia ainda repercussão geral, né, nessa época. E aí o que aconteceu? Esse caso, né, acabou vindo para o Supremo a questão dessa tese do marco temporal em 2023, num recurso extraordinário, aí sim, com repercussão geral, relatado pelo ministro Edson Fachin. O Supremo derrubou essa tese e disse que ela é inconstitucional. O direito dos povos indígenas às terras é imemorial, é tradicional, não precisa comprovar que estava na data da proclamação da Constituição brigando pela terra ou se estava lá na terra. 2 ou 3 meses depois, o Congresso vai lá e edita essa lei. Isso foi em 2023. Lei 14.701 de 2023. Tornando lei a tese jurídica do marco temporal. Eles falaram, não, olha, para ter direito... era só um argumento jurídico. Isso, era uma tese jurídica. Virou uma lei. E aí, pronto. Partidos vieram ao Supremo para questionar a validade, pontos dessa lei, não ela toda, pontos da lei, e outros partidos vieram pedindo que fosse declarada constitucional a lei. E isso foi interessante porque tinha uma ação declaratória de constitucionalidade e ações declaratórias de inconstitucionalidade sobre o mesmo dispositivo legal. Dispositivo e julgadas em conjunto. Estão tramitando junto e sendo julgados em conjunto. Então, assim, essa é a história que a gente está, né, envolvido aí nessa questão do marco temporal. O ministro chamou uma comissão especial, compôs uma comissão especial com parte da sociedade, representantes de várias entidades, e foram várias reuniões até eles chegarem a uma proposta, né, de uma minuta ser apresentada ao Congresso para, enfim, para melhorar essa lei, para alterar essa lei, fazê-la, né, o Supremo e o Congresso terem a mesma linguagem, a sociedade também. Então, o ministro, com essa minuta aprovada pela comissão, ele levou isso a referendo do
do plenário, né, e levou a mérito o julgamento, e aí alguns pontos foram decididos já, né, Hannah? Exatamente. Nesse julgamento do plenário virtual, a gente teve esse questionamento de dispositivos, pontos específicos dessa Não lei. é a lei integral. Não é a lei integral. A lei continua valendo, continua vigente, Lei 14.701 de 2023. Mas alguns pontos, principalmente o ponto das datas, né, de 5 de outubro de 88. Até esse momento, quem estava em terra indígena, quem estava ocupando, teria direito. Esse ponto da terra, que é o tão chamado marco temporal, né, essa fixação de uma data, é o que foi declarado afastado, né, pelo Supremo, pelos ministros, lá no plenário virtual. E um outro ponto é o ponto que estendia, né, que possibilitava a ampliação dessas terras indígenas já declaradas até 88, né, promulgação, perdão, da nossa Constituição. Tinha um trecho que impedia, né, a Exato. ampliação dessas terras, e o ministro afastou também. Os Afastou ministros, também. Então, podendo, né, haver a ampliação a partir da dinâmica daquela comunidade, né, que às vezes se movimenta em razão da cultura, da tradição, da necessidade de caça. Ela se movimenta porque é um organismo vivo, né, uma sociedade que pode ampliar seu território, e isso estava vedado, né? Então, foi uma análise sobre trechos da lei. E o que foi mais interessante, mais prático, é que o Supremo definiu 10 anos para que a União, junto com o Poder Legislativo, possa fixar, né, um entendimento, uma demarcação específica com relação a essas terras que já estão sendo questionadas. Os processos que já estão em andamento. Isso, mas assim, são vários outros pontos questionados, né, como a Hannah comentou, e o julgamento se encerrou ontem à noite, na quinta-feira, né, a gente grava na sexta, e ainda não houve a proclamação, porque pequenas divergências, teve divergências maiores, então assim, isso, né, deve ser proclamado, a gente, né, estava olhando agora aqui, não teve ainda, isso pode vir a ser proclamado no começo do ano que vem, ou pode ser que isso até vá para o plenário presencial, costuma acontecer dos ministros, né, levarem para o plenário presencial só para, estou olhando aqui, não teve ainda a proclamação, só para a proclamação, porque eles ajustam aquela, de novo, a colegialidade. Hoje, né? Isso, hoje teve um caso assim, então eles dão esse ajuste, né, e tentam compor ali, de novo, essa coisa colegialidade, o percúrio, que eles gostam tanto de falar. Então a gente vai aguardar a conclusão desse julgamento, né, a proclamação desse julgamento, que já é encerrado, para a gente saber detalhes dos demais pontos da lei, aí, o que continua valendo na lei, o que caiu na lei, para a gente aprofundar mais esse tema também tão importante. Certo, e aí para o ano que vem, o que a gente já pode esperar para o comecinho do ano? Porque agora a gente entra num recesso, né, judiciário, até o dia 6 de janeiro, aí fica o presidente e o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, se revezando. Até 31 de janeiro. Isso, os dois se revezam. Isso, eles ficam agora de 20 de dezembro a 31 de janeiro. A gente tem o recesso, que vai até o dia 6, e depois férias forenses, como se diz, né? Porque as sessões plenárias só voltam lá em fevereiro. Só em fevereiro, inclusive as virtuais. Começou uma sessão hoje, é muito legal, quer ver, plenário virtual começou a sessão hoje e vai acabar lá em fevereiro, né? Que é quando voltam as sessões, mas como você bem comentou... Será que algum ministro elabora o voto nas férias? Olha, não duvido. Sou bem capaz de acreditar, viu? Que tem muitos que ficam trabalhando, a gente não teve... Tem alguns excessos que a gente fica sabendo informação de ministros que vão trabalhar ou não, mas muitos deles ficam trabalhando mesmo, né? Nos casos que estão no seu gabinete, casos importantes, inquéritos, ações penais que estão tramitando, eles costumam continuar. Eu como advogada, eu fico martelando uma tese, uma ideia, um argumento vários dias na cabeça. O dia que ela está pronta na cabeça, eu sento para escrever. Tem que ser, tem que aproveitar, né? Mas então é isso, o tribunal não para, sempre importante a gente dizer, olha, o tribunal não para, continua regime de plantão, mas decisões importantes, pedidos urgentes vão para a presidência analisar. Isso, vão para a presidência analisar. Sim. Há a previsão de que realmente o ministro Fachin fique um período e na sequência o ministro Alexandre de Moraes, que é o vice-presidente, né, aí nesse plantão. Então é isso, esse é o recesso. E aí em fevereiro a gente tem, primeiro, a gente anotou até aqui que o ministro Luiz Fux marcou uma audiência de conciliação. A questão das bets, aquelas apostas bets, né? Uma decisão que ele tomou, a gente divulgou aqui, e aí há o questionamento de que ela não estaria sendo respeitada, ou estaria sendo até respeitada demais, né? Ultrapassando aí a questão do que foi decidido. E aí o ministro, então, marca uma audiência de conciliação para o começo do ano 10 de fevereiro. E... No mais, a gente tem o PV, como eu falei, começa hoje e
continua só em fevereiro, e a gente comentou da importância, aumentou o número de decisões. Eu estava olhando aqui o que tem no PV em julgamento agora. Convênio do CONFAS que autoriza estados a conceder isenção de ICMS na energia elétrica para consumidores de baixa renda. Assunto que interessa muita gente. Tem impacto nas contas da gente lá no final do mês. Lá no final do mês de muita gente. Então, olha só, isso está sendo julgado agora, está em julgamento no plenário virtual. A norma do Conselho Federal de Medicina que dá direito a pacientes capazes, lúcidos e conscientes de recusar tratamento médico desde que informados sobre as consequências da decisão. Outro tema que é muito discutido, porque o outro que também está em julgamento é aquela questão de testemunhas de Jeová que não aceitam transfusão de sangue. Isso está no plenário virtual. Então, assim, o plenário virtual, cada vez com mais decisões e temas mais importantes que vão para lá, ou às vezes começam a ser julgados lá e eventualmente um pedido de destaque ou não, mas eles estão indo para lá. O plenário virtual realmente dando muita vazão a muito processo importante aqui no Supremo. Esses estão em julgamento e continuam em fevereiro, se encerram em fevereiro. É mais um mecanismo que contribuiu para aquelas estatísticas, para a otimização dos serviços, fazendo com que os ministros possam julgar de uma forma mais célere, claro que casos mais complexos, que exijam o debate, que demandam a composição de um acórdão, são levados para o plenário físico. Mas o plenário virtual realmente é uma ferramenta que contribui muito para os julgamentos, para a celeridade, e isso, no final das contas, atende ao jurisdicionado, à população, ao cidadão, à pessoa que apresenta uma demanda para o Supremo. Que é o que você falou, 6.116 processos julgados no PV e 61 no presencial, ou seja, o grosso, o que dá para decidir lá no vai e fica no PV, 60 processos no sistema presencial, porque assim, é o que você comentou, demanda debates, demanda uma coisa mais... Então, assim, o PV cada vez mais comandando por aqui. Certo, e agora, aviso, como o ano judiciário só volta agora em fevereiro, o nosso podcast também só volta em fevereiro. Esse é o último episódio do ano de 2025. Deixei para falar no final, para ninguém ficar triste no começo do episódio. E esses foram os destaques da semana do Supremo. Obrigada, Mauro. Obrigada, Hanna. E, claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na semana. Se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, pode escrever para podcast@stf.jus.br. A gente responde no ano que vem. E esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Até logo, boas festas e até o ano que vem.